Não, vamos lá. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu a reabertura de uma investigação contra Jair Messias Bolsonaro e Sérgio Moro. Vocês vão se lembrar um caso de abril de 2020, quando Sérgio Moro era ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro, pede demissão em uma coletiva de imprensa que aconteceu num auditório do próprio Ministério da Justiça, apontando uma suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal, que fica sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Moro pede demissão, era o superministro, um dos superministros do governo junto com Paulo Guedes, era o superministro da Justiça, que juntava o Ministério da Justiça, juntava o Ministério da Segurança Pública, e ele pede demissão acusando o chefe de interferência na Polícia Federal diante do avanço de investigações contra deputados bolsonaristas. Dito isso, a Procuradoria-Geral da República, na época, pediu a abertura de uma investigação, ficava sob a relatoria do ministro Celso de Mello. Houve uma redistribuição com a aposentadoria dele, o caso foi parar com Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. As investigações da Polícia Federal tramitaram, a PF concluiu que não havia provas de interferência de Bolsonaro na Polícia Federal nem de Sérgio Moro e com isso fala, olha, não tem como, depois de tudo que a gente investigou, chegou à conclusão de que não há crimes que possam ser atribuídos aos dois. O caso foi para a Procuradoria-Geral da República, a vice-procuradora-geral da época, Lindora Maria Araújo, pediu o arquivamento diante da conclusão da Polícia Federal, não havia elementos indiciários mínimos contra os dois, não havia provas contra os dois, e pede a Lindora Maria Araújo o arquivamento do caso. Muda a gestão da PGR, sai Augusto Aras, chega Paulo Gonet, e em maio do ano passado o ministro Alexandre de Moraes pergunta a Paulo Gonet, no âmbito desse processo, se seria mantida a manifestação pelo arquivamento do inquérito ou se ele ratificaria, ou seja, se mudaria o posicionamento da PGR. Isso é algo comum de acontecer, tá? Uma gestão achar que uma investigação deve ir por determinado caminho ou não deve, e outra gestão ter um olhar diferente com relação a isso. Diante desse questionamento, que foi feito em maio, o Procurador-Geral Paulo Gonet demorou 17 meses para dar essa resposta. Foi aberto um uma vista para que ele se manifestasse em maio de 2024 e ontem, outubro de 2025, o Paulo Gonet foi favorável à continuidade dessa investigação, que não chegou a ser enterrada. Essa investigação não foi enterrada porque o ministro Alexandre de Moraes deu esse prazo para que a PGR se manifestasse. Só se manifestou agora e Paulo Gonet diz o seguinte, para justificar que essa investigação tem relação com outras duas que possuem como objeto a investigação de organização criminosa responsável por ataques sistemáticos a autoridades, ao sistema eleitoral e às instituições públicas por meio da obtenção clandestina de dados sensíveis, propagação de notícias falsas e uso da estrutura da Agência Brasileira de Inteligência e do Gabinete de Segurança Institucional. Então, foi isso que justificou, de acordo com o Procurador-Geral da República, novas diligências. Fato é que demorou 17 meses para que viesse esse parecer do Procurador-Geral.